Eu sou o pastor Klaus, eu sou pastor na Igreja Batista em Carianos, que lá em Florianópolis tem que falar Carianos, senão não dá. Né? E a Adriana está comigo aqui, minha esposa, estamos fazendo 12 anos lá naquela igreja. Nós temos 3 filhos, os 3 já estão voando, né? Voando que eu digo assim, não estão mais grudados em nós, então já estamos com o ninho vazio. E então a gente fica feliz pelo convite, obrigado pela confiança também. Pastor Arthur está numa escala aí, auxiliando os irmãos nesse tempo, que Deus os abençoe com sabedoria e graça e que as coisas possam se ajustar o quanto antes e que vocês, né, possam caminhar e crescer para a glória do Senhor. Amém? Sem muitas, né, delongas, também não sei se tem que falar mais alguma coisa, eu sou horrível com protocolo, mas só também eu coordeno a parte de missões da convenção, então se vocês ainda não fizeram, né, a sua oferta de missões estaduais, tem até dia 31 de dezembro para fazer, às 23h59 do dia 31, até lá você pode fazer a sua oferta de missões estaduais, tá bom? Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu quero pensar com você hoje, o tema da mensagem será os olhos da fé. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E eu quero orar mais uma vez, antes de a gente entrar propriamente na mensagem, né, pedindo para que Deus esteja falando aos nossos corações. Pai querido, grato sou pelo privilégio de poder estar com esses irmãos e te peço mais uma vez que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja agindo e nos permitindo ver e perceber, ouvir aquilo que tu tens para nós, discernir aquilo que é meramente uma opinião, sugestão, sentimento, daquilo que verdadeiramente é a ação do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Como o próprio nome, antes da gente entrar na leitura do texto, só, né, inserir a gente um pouco aqui, como o próprio nome do livro nos aponta, ele é um livro de história dos reis de Israel. Tem o primeiro livro, tem o segundo livro, e também tem o primeiro e segundo livro de crônicas. E eles não têm o mesmo autor, mas eles foram inspirados pelo mesmo Espírito. E a intenção deles é nos instruir de forma muito riquíssima quanto à fidelidade de Deus, o cuidado de Deus e a ação de Deus, apesar de nós, na história. Então é interessante, todas as vezes que nós lemos os livros históricos, principalmente, às vezes a gente tem aqueles trechos que a gente gosta da Bíblia e que a gente lê sempre. E aqueles que vão passando, né? Por exemplo, as genealogias. Por exemplo, o livro geralmente deixado de lado é Levítico. A gente vai lendo e diz, misericórdia, não consigo mais. Mas a gente tem que entender que a Bíblia, como um todo, palavra de Deus, e é interessante porque é o único livro que você lê na presença do autor que inspirou. Né? Você lê qualquer outro livro de literatura ou de biografia, seja o que for, você não está do lado, né, daquele que inspirou aquele livro. Mas a Bíblia, nós temos o Espírito Santo em nós que nos conduz nessa leitura. Então, esses livros históricos eles são riquíssimos em mostrar primordialmente a fidelidade de Deus. Como em meio a tantas pessoas, né, que se atrapalham nas suas humanidades, Deus continua agindo. Você vai ver a história de reis bons, foram poucos, infelizmente, mas também daqueles que não fizeram o que o Senhor aprovava, mas nem por isso Deus deixou de agir entre o seu povo. O povo não deixou de ser o povo escolhido de Deus para manifestar a sua glória. Obviamente que isso não quer dizer que a gente, sendo filho de Deus, não precise se preocupar com a aprovação de Deus. O que quer dizer é que nós somos amados por Deus e esse amor não tem fim. É um amor eterno. Então, apesar de nós, apesar da nossa humanidade, apesar das manias que nós temos de querer fugir dele,
ele continua fiel. Aliás, o texto em Timóteo, na segunda carta, vai dizer que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não nega a si mesmo. Então, a gente pode desfrutar e deve desfrutar desse amor de Deus, que envolve questões muito mais profundas, às vezes, do que aquilo que a gente pode observar meramente no olhar físico, naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode compreender. Há sempre no viver de fé algo muito mais além. Aliás, isso hoje eu vou trabalhar algumas questões aqui que vão ficar muito como se fosse clichês, mas me veio essa ideia ao preparar esse texto, mas clichês que não podem ser deixados de lado. Por exemplo, uma fé viva é uma fé que vê aquilo que os olhos não conseguem ver. Você fala, mas parece coisa de música ou de sei lá, mas é o que a palavra nos diz. Em Hebreus vai dizer que a fé é certeza do que eu espero e prova do que eu não vejo. Então, vida de fé sempre vai ser algo que vai além daquilo que nós podemos ver. A vida de fé é justamente um viver de forma que eu não consigo ver carnalmente, mas espiritualmente consigo contemplar. É um trem meio doido, coisa de crente, coisa de cristão, coisas do reino de Deus, que quando a gente experimenta, a gente diz, consegui entender. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, essa é a grande questão, de olharmos para as histórias nos livros dos reis e ver que essas histórias, mesmo que conturbadas, esquisitas, nos preservam uma fé viva, que nos leva ao zelo, uma fé que não é simplesmente, ok, eu agora sou filho de Deus e vou tocar a minha vida como eu bem entender. Não, há um roteiro de Deus para a minha vida, e é isso que eu quero e espero que a gente consiga compreender dentro desse tema de Deus abrir os nossos olhos da fé para que percebamos o seu agir. E então, nós estamos aqui, no segundo livro de Reis, capítulo 6, e o versículo 8 começa dizendo o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Até aqui. Depois a gente vai continuar um pouco mais. É interessante a figura do profeta nesses livros de reis, que são aqueles que trazem a palavra de Deus e que estão dentro da sociedade de então para causar orientação e perturbação, seja para o rei de Israel, seja para o rei das outras nações. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Tanto Elias foi esse profeta que perturbou, podemos lembrar de como ele fez com Acabe, por exemplo, mas aqui Eliseu se torna esse instrumento de perturbação e orientação, tanto para o rei da Síria, quanto para o rei de Israel. E agora, mais uma vez, isso está rolando, o rei quer invadir Israel, e de repente o rei de Israel sempre sabe da estratégia do rei da Síria. Ele diz, alguém está aqui sendo X9 entre nós. Não é assim que o pessoal fala? Está nos caguetando, é isso, né? Uma expressão antiga também, lembra? Nossa, essa é das antigas mesmo, me caguetaram. E ele diz, não tem ninguém não aqui, senhor, esse aí o lance é o seguinte, tem um cara lá, o Eliseu, o profeta,
E ele tem revelação de Deus, de Israel, daquilo que o Senhor até fala no seu quarto em secreto. E, então vamos encontrar esse cara e vamos dar um fim nele, porque eu quero resolver essa parada. E é interessante porque essa postura de Eliseu é uma postura que nós, discípulos de Jesus, deveríamos ter dentro da sociedade. Ora perturbando, ora instruindo. Tendo orientação que vem de Deus, para que a nossa voz profética não se torne uma mera voz patética, que às vezes acaba sendo. Em vez de sermos voz profética dentro da sociedade, a nossa voz muitas vezes se torna, por causa do nosso discipulado muito fragmentado, muito compromisso, seletivo por nossa parte com o Evangelho, a nossa voz, em vez de profética, se torna patética na sociedade. Nós vamos ver que na história de Eliseu não é assim. Mas, infelizmente, quando a gente começa a observar a forma que nós vivemos o discipulado cristão dentro da sociedade, e dessa forma fragmentada, às vezes de uma intensa devoção, mesclada com uma intensa rejeição. O que eu quero dizer com isso? Que diante da provação, nós estamos devotos, comprometidos, dedicados, zelosos. Mas quando as coisas se ajustam, a bonança chega, parece que aí nós tendemos a uma rejeição. E aí nós temos uma devoção constante para evitar que na bonança o abandonemos. Então a devoção não é porque amamos a Deus, porque necessitamos do agir dele, mas é porque nós queremos garantir que não percamos a bonança. Porque sabemos, que a bonança nos leva à rejeição de Deus. Em que sentido? Aquilo que antes para mim era tão caro para com o Evangelho, naquilo que agora me compromete, seja o meu ganho, seja o meu status, seja a minha fama, por causa do Evangelho, eu não quero mais abrir mão disso, então eu abro mão do Evangelho. Isso era muito comum no povo de Deus na antiga aliança, muito comum no povo de Deus na nova aliança, e muito comum também na história da nossa vida, se nós não cuidarmos. Então, a grande questão é como nós, cristãos, discípulos de Jesus, temos a nossa devoção para com o reino de Deus, para com o Evangelho, numa sociedade que não tem o Evangelho e nem o reino de Deus como pauta, como referência. Somos nós aquela voz profética, tanto para o lado A, quanto para o lado B, C, seja quem for que esteja caminhando de forma que nós entendamos que não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que esse cuidado de fragmentar a nossa caminhada com Cristo é importante. Fragmentá-la é escolher aquilo que me interessa, é escolher aquilo que me que me cativa o coração, mas que não me leva à radicalidade da vida do Evangelho. Então, o nosso compromisso precisa ser com aquele mesmo Deus que vai agora revelando o seu poder aqui, nessa história do seu povo, que vem perpassando a palavra, vai chegando na nova aliança e continua até os dias de hoje, porque é o mesmo Deus revelando a sua vontade, revelando o desejo dele para o nosso coração. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, poxa, eu queria tanto entender o que Deus quer da minha vida. Já está revelado. O que Deus quer que eu faça, já está revelado. Claro que existem coisas que, se Ele quiser fazer de forma específica, Ele vai falar com você. Mas aquilo que essencialmente eu e você precisamos, nós já temos na palavra de Deus. E essa palavra é que deve nos instruir, que deve nos sacudir, para que a nossa voz profética seja verdadeiramente a voz de Deus numa sociedade caída e fragmentada. E não também cairmos fragmentados em nossos desejos egoístas, que assaltam o nosso coração. Eu gosto muito da percepção de Paulo aos Romanos, capítulo 13, quando ele diz assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Olha que interessante, ele está falando isso para o povo de Deus.
A devoção de cada um de nós não pode ser a partir de obras como as trevas, mas sim obras de luz, armadura de luz, a armadura de Deus, tudo aquilo que nós sabemos, conhecemos e precisamos praticar. Muito bem, chegamos aqui no verso 14, o rei está indignado, o rei não está contente, ele descobre onde está o profeta, manda a galera para lá e diz, vão lá, cerquem a cidade. Diz o verso 15 e 16, que o servo do homem de Deus, no outro dia de manhã, se levantou e sai, e o que ele vê? Uma tropa com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. E então ele exclama, meu senhor, o que faremos? E então o profeta responde, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Pensou, pronto, o profeta acordou, né, não dormiu bem, está fora da casinha, o senhor não se tocou, não tem ninguém aqui no nosso lado, os caras cercaram a cidade, a gente está num problema muito sério. Obviamente, aquilo que ele vê é aquilo que é real. E é interessante, porque quando a gente traz isso para um contexto de uma sociedade voltada para tudo, para cada vez nos incentivar a ver a realidade como aquilo que os nossos olhos veem, e a gente pode falar aqui de uma sociedade, né, usando um termo mais técnico, do simulacro, daquilo que é apenas uma imagem que não retrata a realidade. É a velha história do parece, mas não é. Talvez alguns aqui, lá dos anos 80, vão lembrar, no início dos anos 90, tinha um tal de Denorex. Parece, mas não é. Agora eu vou descobrir a idade de alguns. Quem lembra dessa propaganda? Parece, mas não é. Denorex. Aqui a gente já entregou a nossa idade, né? Hoje também há essa ênfase do não precisa ser verdadeiro, precisa apenas parecer. E agora a gente está vendo isso cada vez mais intenso. As imagens, vídeos, Eclesiastes vai dizer que os olhos nunca saciam, né, de ver e os ouvidos de ouvir. Essa é a nossa sociedade do marketing, a sociedade do consumo, a sociedade do desejo, a sociedade do anseio que é suprido, mas logo oprimido, porque uma das coisas que mais angustiam a nossa existência é a gente desejar muito uma coisa. E quando você consegue aquilo, daqui a pouco aquilo não... Você precisa de outra coisa para desejar, porque aquele desejo satisfeito já passou. Não tem? Você já teve essa experiência? Eu queria muito aquilo, daí sim eu vou ser feliz. Daí você tem aquilo, aí, é isso? Aí bate uma frustração, você precisa de outro negócio, né? E assim a gente vai vivendo. É isso que nós somos na nossa humanidade. Esse jovem aqui, ele está preocupado, porque a imagem que ele tem diante dele é tipo assim, já era. Já era. O que vai ser de nós? Né? Porque os nossos olhos foram acostumados a ver, e aquilo que nós vemos é a verdade e pronto. Só que quando a gente faz parte de um reino onde o nosso Deus consegue ver e nos pode abrir os olhos para percebermos coisas que talvez não, que nós facilmente não vamos ver, nós não podemos dispensar aquilo que eu diria que é o nosso necessário pensar. Tipo assim, cara, pensa um pouco, Deus vem revelando para nós todas as estratégias desse exército. Você acha que agora ele seria pego de surpresa por esse exército? Deus vem conduzindo a história, você acha que agora então a história iria descer ladeira de uma vez e o inimigo iria então assumir o trono e vencer tudo isso? Claro que para nós é mais cômodo ver, concluir, do que de repente parar, orar, pesquisar, pensar sobre a realidade dos fatos. Quem é o Deus que me sustenta? Quem é o Deus que cuida de mim? E quando Eliseu diz assim, olha, muito mais são aqueles que estão conosco, muito mais numerosos do que eles. Eu me recordo do texto de 1 João, quando diz, aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. É impressionante como nós nos apavoramos fácil. Basta uma notícia de caos que nós já ficamos, pronto, vai acabar a igreja, vai acabar o evangelho, vai acabar todo mundo, temos que fazer isso. E
E a gente pensa assim, nossa, o nosso Deus é tão fraquinho assim? Diante de uma história tão complexa da humanidade, o que nós precisamos e o que Eliseu quer que o seu ajudante entenda é que a gente precisa discernir, ter uma fé pautada para além daquilo que os nossos olhos veem. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero. Eu olho para a minha vida a partir das realidades ao meu redor, mas eu sei que por trás disso tem algo muito mais profundo acontecendo. Eu me reúno num tempo de celebração, mas as questões profundas desse momento são muito maiores do que aquilo que meus olhos veem. E talvez isso seja a parte mais difícil para nós. Né? Porque às vezes a gente... E aqui a gente pode ser confundido, por exemplo, com coisas que a gente vê aquilo que a gente quer ver. Por exemplo, você decidiu que quer comprar um carro e é o determinado tipo de carro. E daqui a pouco, para todos os lugares onde você olha, você vê aquele tipo de carro. Porque os seus olhos estão procurando aquilo e você vê o que você quer ver. Olha que interessante, quando a gente volta lá para o Gênesis, o texto diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para obter discernimento. O que ela faz diante de toda essa resolução do que eu vejo, do que eu contemplo e do que eu decido que é melhor para mim, eu tomo desse fruto, eu como desse fruto, eu induzo o outro que também decidiu comer desse fruto, e os nossos olhos que pareciam estar abertos se abrem de uma maneira que agora percebem a sua nudez e tentam se cobrir com folhas de figueira. Nós conhecemos a história, nós somos parte dessa história e nós continuamos fazendo isso. Então, o que a gente vê a respeito do reino? Quando diariamente a gente é bombardeado por imagens, por sons, que são preparados para nos condicionar numa forma de viver que não é a forma para a qual nós fomos salvos. Diariamente. Isso já vem dentro da história, continuou vindo e agora está cada vez mais intenso pelo avanço tecnológico que nós temos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que esse Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que nós sejamos como Jesus. Pronto, simples assim, mas não simplista. Porque ser como Jesus é trilhar caminho de cruz. Ser como Jesus é aguardar rejeição, indignação. Ok? E é interessante que não só o Pai almeja que nós sejamos como o nosso irmão mais velho, que o autor aos Hebreus vai dizer que tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só, e por isso Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Olha que bênção. Nosso irmão mais velho é a nossa referência. Essa é a questão. Ele é o único ungido de Deus para onde os meus olhos devem estar fixos. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Messias, Cristo, ungido é a mesma palavra, tá? Só que Messias é em hebraico, Cristo é em grego e ungido é na língua portuguesa. Ele é o ungido de Deus. Ok, dito isso, versículo 18. Então, o servo deve ter olhado com aquela cara que a gente faz quando a gente não entende, quando a outra pessoa fala um negócio que a gente acha estranho. Aí o texto diz que quando eles, os arameus, o exército, desce na direção de Eliseu, o que Eliseu faz? Ora ao Senhor, pedindo para que eles sejam feridos de cegueira. Tipo, fecha os seus olhos. Impede que eles consigam distinguir o que é real do que não é real. E então, Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E então, o que Eliseu faz? Diz para eles, olha, esse não é o caminho, esta não é a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando.
e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. E então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. A oração do abre e fecha, né? Abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos. Abre os olhos desse servo aflito, que está vendo o exército e agora pensou, acabou. Mostra para ele que há muita gente cuidando de nós, por parte do Senhor. Fecha os olhos desse exército, impedindo que eles distinguam o que verdadeiramente é real. A ideia aqui não é só uma cegueira pela cegueira em si, mas é a ideia de uma percepção equivocada da realidade. E então, depois, os olhos desse exército é aberto e imagina como deve ter sido para eles, de repente, olhar e, caramba, nós estamos só, né, no centro da cidade do nosso inimigo, que agora não somos nós que estamos cercando, mas é eles que nos cercaram. É óbvio que aqui é clara a intimidade do profeta com Deus em oração. Talvez por isso a nossa voz profética seja muito mais vezes patética. Justamente por causa da nossa vida de oração, que sempre vai ser frustrante. Se tem uma coisa na nossa vida cristã que vai sempre nos frustrar, é a vida de oração. Se você encontrar alguém dizendo assim, eu sou satisfeito com a minha vida de oração, provavelmente tem alguma coisa complicada, porque a gente, por mais que a gente ore, né, e aí não é uma questão de tempo de oração, de quantidade de palavras, mas tem a ver com aquele aquietar o coração, estar no quarto em secreto, alcançar as recompensas que o Pai tem para nós. Isso custa tempo, coloca a gente em situações complicadas na sociedade, na família, na igreja. Então, oração sempre vai ser para nós. Você pode olhar para todos aqueles homens e mulheres que a gente diz assim, exemplos de oração, e você olha para as biografias, eles vão dizer assim, minha grande dificuldade é que eu sempre precisava orar mais e buscar mais o Senhor. Aquela questão muito simples de Jesus dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está no secreto, e então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus está falando, e depois ele ensina, né, aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Tenha uma vida real com o Deus que você diz que ama, que adora, né? Eu te louvarei, eu te adorarei, né? Luz do mundo, né? Jardim, todas essas coisas que a gente canta, que é tão bonito, que é tão legal, mas que às vezes na prática é tão desafiador para a gente viver. É no quarto, é na caminhada com Deus que a gente vai vendo aquilo que é invisível. Olha que interessante. Ver o que não se pode ver. É algo que não faz muito sentido. É a mesma coisa quando Pedro, depois na pregação após Atos 2, vai dizer, vocês mataram o autor da vida. Não faz sentido nenhuma frase, né? Como assim, matar o autor da vida? Aquele que dá a vida foi morto. O Deus da vida foi morto. Por isso que eu digo, parece muito, né, soa clichê. Fé é ver o invisível. Mas a fé, dentro dessa perspectiva de ter os olhos abertos por Deus, é uma fé que é viva, que consegue trazer gratidão, alegria, paz, mesmo em meio à escuridão de um dia mau. Essa é a questão. Para o servo aqui de Eliseu, o dia começou muito mal.
Imagina, você acorda, vai se alongar e dá de cara com um exército querendo te matar. Ou pelo menos te prender. Para o exército, o dia começou muito bem. Nós marchamos até aqui, nós cercamos a cidade, nós vamos entrar em combate. E a probabilidade é que nós fiquemos bem e vençamos. Mas assim como o dia começa mal para o servo, termina bem para ele. E o dia começa bem para o exército, mas fica mal, só que também termina bem. E aqui vem aquilo que a gente poderia dizer, né, no popular, o pulo do gato. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Eliseu, respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor, e assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Poxa, que reviravolta interessante nessa história. Deus tem o tempo certo do ajuste de contas. Se você ler o capítulo 3 do livro de 2 Reis, você vai ver que com Moabe a história foi diferente. Seguindo adiante, você vai ver que depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo exatamente depois, a história é diferente também com a Síria. Mas o que acontece agora? A paz prevaleceu. Seja na paz ou não, nós somos exortados a discernir pela fé o agir de Deus em nós e através de nós. Então, o que acontece aqui? Não acontece uma postura de vingança por parte de Eliseu, nem uma postura de sarcasmo, nada. Ele simplesmente quer manifestar àquele exército quem é que manda nessa parada. E quem manda nessa parada é o único Deus vivo de Israel, o Santo de Israel. Percebe o que está acontecendo aqui? É aquilo que Paulo escreve no final do capítulo 12 de Romanos: não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Talvez você botar isso aqui nas redes sociais, as pessoas possam até lacrar você. Ah, para com isso. Isso aí é ficar em cima do muro. A gente tem que dar pancada mesmo. A gente tem que eliminar mesmo. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não tem como fazer as coisas darem certo sem punir alguns. E claro, essas coisas todas óbvias, e a história é muito complexa, mas vamos olhar para esse momento em que o Eliseu podia chegar e fazer uma baita de uma moral com o seu rei. Mas Eliseu diz: não, rei, eu não trouxe eles aqui para morrerem. Eu trouxe eles aqui para que os olhos dele fossem abertos de quem é que tem o poder dessa parada. Quem é o Senhor dessa parada? É esse Senhor que nós servimos. Então, eu acho que há algumas coisas simples demais para a gente aqui. Mas talvez por serem tão simples, a gente acha que é simplista. Por exemplo, o que a gente pode aprender aqui? Primeiro que a gente precisa orar. Ah, eu sei disso. Não, a questão não é saber. Estou dizendo que a gente precisa orar. Não é a gente precisa saber que tem que orar. A gente precisa orar. E aí você precisa descobrir onde é que é o teu quarto em secreto e como é que é essa história tua de caminhada com Deus. Às vezes a gente sai daqui, que nem academia, né? Não, a partir de segunda eu vou na academia todo dia. A partir de segunda eu vou orar todo dia, 1 hora por dia. Você sabe que não vai. Não vai orar. Para com isso, porque você não vai. Não estou querendo te desanimar, eu só estou sendo realista, esperançoso. De que você ore pelo menos 2, 3 minutinhos por dia, e isso vai aumentando, que talvez um dia na história da sua vida possa chegar a 1 hora.
Mas na realidade dos fatos você sabe que não vai orar todo dia 1 hora. Não vai acontecer, mas você precisa orar. Orar por discernimento. Quais são os valores do reino de Deus? Pelo qual reino a gente está lutando? O reino dos homens? O reino A ou o reino B? A ideologia A ou a ideologia B? A bandeira A ou a bandeira B? Qual é o nosso reino? Quem é o nosso Senhor? Onde é que está a nossa voz profética? Orar por fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, abra os olhos da minha fé. Me faça perceber aquilo que o Senhor está fazendo e que eu não consigo ver. Orar por paz. Mas não só paz para quem eu gosto. Paz para nós da igreja, Senhor. Paz para nós e pune todos os outros impuros. Um dia nós também fomos impuros. E fomos purificados por Cristo. Orar. Depois nós precisamos praticar a nossa fé. Não é só uma questão de ter fé, é colocá-la em prática. A gente vive tempos acelerados. Falar de oração e fé soa como perda de tempo. Afinal de contas, qual era a máxima, e é a máxima ainda, e cada vez mais máxima. Time is money. Tempo é dinheiro. Como é que um empresário vai ficar gastando tempo com oração, pastor? Ele tem que fazer o dinheiro girar. Ele tem que fazer a economia girar. Não dá para gastar tempo com oração. Não dá para gastar tempo com fé. A gente tem que ter um planejamento estratégico. A gente tem que ter uma estrutura e saber o que quer e como quer e fazer o trem acontecer. E as pessoas precisam ver. Eu falo isso com muito temor, né? Lá na igreja eu digo para o pessoal de mídia. Queria uma vez pegar toda a galera. Nosso ministério infantil ele não é grande. E eles queriam fazer vídeos nas salas, e tinha poucas crianças em cada sala. Então eles queriam juntar todas as crianças numa sala só e fazer um vídeo para dar aquela ideia de que, aqui o nosso ministério é top. Isso é mentira. Isso não é verdade. Aí eu coloco no Instagram, olha, eles têm um ministério top. Não temos. O culto também não é top. Mas o que a gente faz? A gente quer mostrar uma imagem, porque é isso que a gente vive diariamente. E é difícil lidar, e não tem nada errado em mostrar, mas quando a gente daí mostra a realidade da imagem, talvez a gente não tenha tantos likes e nem tantos seguidores. Mas a gente tem verdade. E aí a gente pode ficar em paz. Aí a gente vai, então a gente vai ficar para trás, pastor. Pois é, então a gente vai ficar para trás. Ah, não, mas a igreja do lado está bombando, porque os caras fazem, pois é, então vai para a igreja do lado. Fazer o quê? Porque senão a gente entra numa competição que não é competição do reino. E Mamon é um Deus trairoso. Trairoso? Nem sei se existe essa expressão, traíra. Daí sim, né? Eu acho que eu juntei duas palavras de tão rápido que eu pensei. Mas é um Deus traíra, porque ele seduz e nos inquieta, tendo muito e tendo pouco. Você já conheceu alguém que tem muito e que consegue desfrutar de paz para valer? Está toda hora preocupado. Quem tem pouco e nada também está preocupado. Como é que vai ser amanhã? Mas quem tem muito, nem precisa se preocupar com amanhã, continua preocupado também, porque o dólar subiu, desceu, a bolsa, e não sei, está toda hora inquieto. Então o Mamon, ele pega a gente tendo muito ou tendo pouco. Feliz é quem consegue ter paz, tendo muito ou tendo pouco. Praticar a fé. Isso é difícil. Orar é difícil. Essas coisas não são naturais para nós. Elas não são. E aí talvez a parte mais difícil do que orar e fé, e praticar a fé, amar mais. Não o amor romântico, tá? O amor romântico é para o casal. Ok? O marido e sua esposa, a esposa para com o marido. Porque o marido nunca vai amar outra mulher como ele ama sua esposa e vice-versa. Esse é um amor único. Mas eu estou falando aqui do amor sacrificial. Daquele amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha que interessante. Ah, mas essa é a verdade. Ah, mas é do meu inimigo. Então vamos se alegrar com a mentira. Não, eu me alegro com a verdade, com o que é justo, mesmo que seja abençoando o meu inimigo, que é o que o Evangelho me diz. O amor sacrificial que é paciente,
bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não maltrata, não busca os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Fala sério, Deus. O senhor não conhece a sociedade do século XX, XXI. Isso aqui não vai vingar. Não vai dar certo, gente. Fala sério, não é assim que a gente pensa lá no fundinho? Isso aqui não rola. Querer ser discípulo de Jesus e viver esse trem aqui, não rola. A gente só não tem coragem de dizer isso. Agora, se nós, discípulos, pensamos assim, imagina um mundo sem Deus quando lê isso. Mas é muito bonito. Mas cadê a galera que faz isso? Cadê? Claro que o único que fez isso plenamente foi Jesus Cristo. Obviamente. E nem nós temos que dizer para eles, não, a gente vive assim. Não, a gente tem que dizer, cara, a gente também está procurando como vocês. Só que a diferença é que a gente sabe que isso aqui, pela ação de Deus, é possível. Porque nós cremos nesse Deus. E a gente tem lutado por isso. Mas a gente sabe que a gente não consegue viver isso. Mas Jesus viveu por nós. E porque Ele viveu por nós, a gente pode dizer que a gente pode amar porque Ele nos amou primeiro. Então se junta a nós nessa procura por isso, porque é o que a gente faz cada vez que a gente se reúne como igreja, cada vez que a gente se reúne como irmãos em Cristo, porque é isso que a gente quer, porque é isso que Deus tem para nós. Você percebe que a gente não vende uma imagem de que a gente faz isso aqui, mas a gente passa a imagem real de que a gente crê que isso aqui é possível, mas que a gente também não está conseguindo, mas que naquele que a gente crê, Ele conseguiu. E então, se Ele conseguiu, e o alvo de Deus é que nós sejamos como Ele, então nós cremos pela fé que um dia nós seremos isso aqui. Mesmo que hoje a realidade dos fatos nos mostre que nós ainda não somos. Os olhos da fé vão sendo abertos. Orar, oração, fé e amor. Quer uma coisa mais clichê? Aí você pensa, tá, então é isso? Então o que a gente faz para a igreja bombar? A gente ora, a gente pratica a fé e a gente ama. Não, tá, tudo bem, isso é muito legal, mas o que a gente vai fazer estrategicamente? A gente vai orar, a gente vai praticar a fé, a gente vai amar. Não, o senhor não está entendendo. Como é que a gente vai resolver isso? Não, a gente vai orar, a gente vai praticar. Percebe como isso, no mundo fragmentado, vai dizer assim, vocês são loucos. Talvez o servo de Eliseu dizia assim, Eliseu, você está fora da casinha, nós estamos aqui numa situação complicada. Ou o rei dizia, que é isso, Eliseu? Vamos acabar logo com esses caras e resolver essa parada de uma vez. Que dá comida para os caras, que dá banquete para os caras, que é isso, você está maluco? Ainda vamos dar da nossa comida para eles? Não, vamos matar todo mundo e resolver essa parada, nós somos o povo de Deus. Mas não é isso que acontece. Então olhar para a oração, para a fé e o amor como um simples clichê, talvez mostre que a gente está mais longe de Deus do que a gente gostaria de admitir. Por isso que a gente precisa orar, por exemplo, Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos aquilo que só o Senhor pode nos mostrar. Se você é uma pessoa ansiosa como eu, nossa, é um trem complicado fazer isso aqui. Porque a gente já quer ver logo, a gente já quer resolver logo, a gente já quer, né, principalmente quando você é ansioso, proativo, você já quer ir, aí Deus diz, Deus, vamos resolver, não dá. Século XXI, Deus. Atualização. Não dá mais para ficar esperando o Senhor agir. Vamos, acelera. A gente está com pressa. Eu sei que fica engraçado, às vezes parece jocoso, mas é bem sério, porque isso acaba com a nossa fé, porque a gente entra num turbilhão de vida que a gente não desfruta a vida. E Deus quer que a gente aprenda a desfrutar a vida. Abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, livra-nos de nós mesmos, das nossas percepções, das nossas conclusões carnais e distantes de Ti. Senhor, livra-me das minhas opiniões tão firmadas em areia. Firmadas muitas vezes no vazio existencial, firmadas no preconceito, firmadas na raiva, na ira. Livra-me de mim. Senhor, ajuda-nos a caminhar. E aqui eu peguei um pedaço de uma canção do Projeto Sola, né, que é
e agora me fugiu o nome da música, da vida o melhor, que diz assim: a caminhar e o amor buscar, a aprender e a luz brilhar, a saber que a gente pode crescer, a viver, chorar, dançar e se alegrar. As pessoas olharem para nós e dizer: olha, aquele cara, aos olhos do mundo, não é um cara de sucesso, mas ele se alegra, mas ele dança, ele celebra a vida, ele emana paz, ele emana alegria, ele emana justiça. E ele não tem nada que o coloque num status que o mundo gostaria de colocar. Por que Jesus atraía as pessoas? Porque tinha um império? Porque tinha uma casa bonita e um carrão? Empregados? Não, porque ele emanava graça, alegria. Se tinha que chorar, ele chorava. Porque ele brilhava, porque ele amava. E por onde ele caminhava era isso. Tinha algo que os olhos olhavam, é um judeu normal. O que tem nele? Quando ele ensina é diferente. Quando ele fala comigo é diferente. Quando ele faz as coisas é diferente. O que tem de diferente em vocês? Aí a gente vai dizer: não é a gente não, é Cristo. Né? Aí a gente quer ficar na moral: não, é que eu sou um servo do Senhor, eu vou no culto todo domingo, eu devolvo meu dízimo, eu faço estudo bíblico, e eu sei 356 versículos de cor, e eu... Não, isso tudo é bacana, tá? Venha para o culto, faça tudo isso, não tem nada de errado. Mas não é isso. O que faz a gente diferente é Cristo em nós, o Senhor da glória. Rapaz, ou senão, né, as mulheres, menina, nem te conto. É Cristo se revelando a mim. Olha que coisa doida. Logo eu, tem até uma canção nova, muito bonita. Logo eu, perdido, pecador. Logo eu, miserável. Você vê Deus querendo se revelar a mim. Você vê Deus quer me fazer igual a Jesus. Menina, tu vê que coisa doida. Aí a mulher vai dizer: essa está fora da casinha. Esse está piradinho total. Mas não é isso, gente. Esse é o Evangelho. Então, concluindo, Deus, né, para abrir os nossos olhos da fé, essa história tão interessante, tem tantas outras na Bíblia que deixa a gente, uau! E essa é uma daquelas que manifesta a graça e a paz do Senhor. É o autor aos Hebreus, quando ele faz uma lista de homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno que eles estivessem aqui. Capítulo da fé de Romanos 11, de Hebreus 11. E ele fala de gente muito boa ali, que venceu e foi honrada por sua fé. E fala de gente muito boa que perdeu e morreu porque honrou a sua fé. Teve gente que fechou boca de leão, mas teve gente que foi cerrado ao meio. E aí um tinha mais fé que o outro? Não é isso, o texto vai dizer todos eles, o mundo não era digno deles. E quando ele termina, então entra um outro momento, ele diz: olha, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Por que muitas vezes ficamos cansados e desanimados? Porque só fixamos os olhos naquilo que a gente vê. E não é Jesus. E aí a gente acha que é a gente que tem que resolver tudo. E a gente não consegue descansar no nosso Senhor e Salvador. Por isso precisamos uns dos outros, para que Deus nos use para ser esse socorro, né, um do outro, nos momentos de tribulação. Quero orar nesse momento, depois a gente vai ter uma canção e eu faço a oração final. Mas ore ao Senhor dizendo assim, né, de forma muito simples: Senhor, abre os meus olhos da fé. Que eu consiga perceber, Deus,
em mim o que ainda precisa ser mudado, moldado e transformado pela tua graça e pelo teu poder. Deus querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa abrir os meus olhos, os nossos olhos, para que assim como aquele servo de Eliseu, possamos contemplar a tua glória, guardando, protegendo, cuidando e nos guiando na direção que o Senhor tem para nós. Deus, nós não sabemos muitas vezes exatamente como isso será, mas nós cremos que é o que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor continua sendo o Senhor da história. E nós somos o teu povo. Tua palavra diz, rebanho do teu pastoreio. E nós queremos que o Senhor, como supremo pastor, nos conduza aos pastos verdejantes. E nos momentos em que estivermos nos vales da sombra da morte, também saibamos que tu ali estás conosco. E que o Senhor está nos preparando um banquete muito especial e que naquele dia todos nós estaremos ali, prostrados diante do Senhor Jesus, declarando que tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória. Mas queremos fazer isso já e a partir de agora, porque só tu, Jesus, merece toda a honra e toda a glória. Amém.